Olá, alunos, tudo bem? Professor José Luiz falando. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma videoaula da disciplina de Biologia Molecular e Genética Aplicada para os alunos dos cursos de Nutrição e Fisioterapia. Lembrem-se de complementar esta videoaula com material no formato em PDF que eu disponibilizei para vocês no portal do aluno. Eventuais dúvidas podem me procurar através do WhatsApp, no horário das nossas aulas ou até mesmo fora deste horário. Atenção aqui aos recados, por favor. Então, a nota da P1, ela já foi lançada, já está no sistema, por favor verifiquem. E a nota da P2, ela vai ser dada aí pela média de 2 atividades que vocês irão realizar no portal do aluno, tá? Quais são os dias dessas atividades? A atividade do dia de hoje, 22/5, e a atividade da próxima semana, dia 29/5. Semana passada eu tinha falado que essa segunda atividade seria no dia 5/6, mas ia ficar muito em cima do fechamento do semestre, que é até o dia 10/6, tá? Então, essa data foi alterada do dia 5 para a semana que vem, dia 29/5, certos? Então, a média destas duas atividades vai ser aí, então, a nota da P2, certos? E todas aquelas outras atividades que vocês já realizaram no portal do aluno, aquelas atividades vão compor a nota do EDP. Certos? O que mais, gente? Muito bem. Então, na videoaula de hoje, nós vamos falar aí sobre células tronco. Coloquei aqui alguns objetivos de aprendizagem. Então, é esperado que ao final desta videoaula ou da leitura do material, vocês possam compreender o que é uma célula tronco, que vocês possam reconhecer a classificação das células tronco e, principalmente, né, que vocês possam identificar aí as possíveis aplicações das células tronco. Certos? Muito bem, gente. Então, antes de falarmos aí das células tronco, propriamente dito, vamos falar aí, primeiramente, das células, né? Então, como que uma célula surgiu, né? Quais são as unidades que vão compor aí uma célula? Então, vamos lá. Então, a célula, assim como qualquer outro tipo de matéria, essa célula vai ser composta por átomos, tá? Estes átomos, eles vão fazer ligações entre si e vão formar estruturas maiores, vão formar aí as moléculas. Quais moléculas? Nucleotídeos, aminoácidos, glicose, ácidos graxos. Essas moléculas, né, chamadas aí de monômeros, são as unidades fundamentais básicas de uma célula. Estes monômeros, eles vão se associar entre si e vão formar aí estruturas maiores chamadas de macromoléculas. Por exemplo, os nucleotídeos vão dar origem ao material genético, DNA ou o RNA da célula. Os aminoácidos serão responsáveis aí pelas proteínas presentes nas células, por exemplo, glicose vai formar aí carboidratos, ácidos graxos vão formar aí os lipídios. Então essas macromoléculas são chamadas aí de biomoléculas e de fato representam aí a constituição das células, certos? Então as células são formadas aí pelas biomoléculas. Estas células, elas têm a capacidade, né, de interagir aí entre si, formando aí tecidos. Os tecidos podem formar aí órgãos, os órgãos, os sistemas, formando assim um organismo, um indivíduo, certos? Então, quanto maior aí a especialização da célula, mais complexo será aí o organismo formado. Certos? Muito bem, gente.
Então, as células, elas são as unidades estruturais e funcionais básicas de um organismo e as menores unidades vivas do corpo. As principais partes de uma célula, né? Aqui um exemplo de uma célula eucariótica, é a membrana, o citoplasma e o núcleo, tá? O núcleo, ele controla aí toda a atividade celular. A membrana separa aí o meio intracelular do meio extracelular. E o citoplasma vai abrigar aí as organelas citoplasmáticas, que vão desempenhar diversas funções dentro da célula, como por exemplo, os lisossomos, que digerem substâncias, os centríolos, responsáveis pelo processo de divisão celular, complexo de Golgi, responsável pela secreção de proteínas, mitocôndrias, responsáveis pelo processo de respiração celular, tá? O retículo endoplasmático liso, relacionado com a síntese, né, de ácidos graxos, assim como os ribossomos relacionados com a síntese de proteínas. Então, esse é um exemplo de uma célula eucariótica. O corpo humano contém aí trilhões destas células, tá? No entanto, o nosso corpo aí dispõe de mais de 200 tipos diferentes de células, tá? E todas as células do nosso corpo, elas surgiram, tiveram origem a partir do zigoto, que é uma estrutura formada a partir da união do espermatozoide com o óvulo. Aqui nós temos o esquema, né, de um desenvolvimento humano, tá? E tudo começa aí com o zigoto, a união do espermatozoide com o óvulo. Então, já fica bem implícito que o zigoto é o exemplo de uma célula-tronco, ou seja, a partir do zigoto, todas as nossas células serão produzidas, serão geradas, tá? Muito bem. Então, agora vamos falar aí das células-tronco, né? Então, as células-tronco, ela tem duas características. Elas são células indiferenciadas, ou seja, são células não especializadas. E a outra característica das células-tronco é que elas apresentam uma grande capacidade aí de divisão celular, ou seja, elas apresentam a multiplicação ilimitada. Aqui nós temos um esquema de uma célula-tronco, também tem no material aí de vocês, tá? Então essas células-tronco, ao se dividirem, elas podem gerar aí células indiferenciadas, tá? Essas células indiferenciadas nada mais são do que novas células-troncos, tá? Ou elas também podem se dividir, dando origem às células diferenciadas, tá? Só lembrando, né, que uma célula diferenciada é uma célula especializada, é uma célula que vai realizar uma função específica. Exemplos, né, de células especializadas: as hemácias, tá? Neurônios, células musculares, certos? Então, a partir dessas células-tronco, são geradas aí todas as nossas células especializadas. Células especializadas são células diferenciadas. Muito bem. Então, a característica principal das células-tronco, né? É a sua capacidade aí de multiplicação e, consequentemente, né, gerar aí essas células diferenciadas. Devido a essas características, as células-tronco apresentam potencial utilização na cura de doenças ou lesões decorrentes de acidentes, tá? Tipos de células-tronco.
Então, de acordo com o seu potencial de diferenciação, as células-tronco são classificadas em três níveis diferentes, ou três tipos diferentes. Então, nós temos aí as células-tronco chamadas de totipotentes, as células-tronco chamadas de pluripotentes, ou células-tronco embrionárias. Nós temos as células-tronco chamadas de multipotentes ou adultas. Então, de novo aqui no nosso esqueminha, tá? Então, nesse esquema, onde nós temos aí as células-tronco totipotentes, elas estão aqui. As células-tronco totipotentes, elas surgem nas primeiras horas após ao surgimento do zigoto, tá? Nas primeiras horas após o surgimento do zigoto, tá? Essas são as células-tronco totipotentes. Aí nós temos também as células-tronco embrionárias ou pluripotentes. Elas surgem a partir do 4º dia de desenvolvimento aí do zigoto, tá? E nós temos aí também as células-tronco chamadas de adultas ou multipotentes. Essas células estão presentes no indivíduo a partir da 4ª semana aí de desenvolvimento do zigoto, né, do embrião, estando presente também aí na fase da vida adulta, certos? Então são esses três tipos aí de células-tronco: totipotentes, embrionárias e as adultas. Muito bem, gente. Então vamos falar primeiro aí das células-tronco totipotentes. As células-tronco totipotentes, elas são encontradas nas primeiras fases de divisão celular, que é a clivagem do zigoto, até a formação da mórula. Então a mórula é um maço, né, de células, contém aí 16 a 32 células, e corresponde aí a 3 ou 4 dias de vida desse embrião. Tá? Então aqui nós temos no esqueminha aí a mórula formada, que é um exemplo de célula-tronco totipotente. E essas células-tronco totipotentes, elas são capazes de gerar um organismo, um indivíduo completo, tá? Elas formam tanto as células embrionárias, que vai gerar todas as nossas células, quanto também elas podem formar as células extraembrionárias, que seria a placenta. Então, essas células totipotentes, elas formam aí um indivíduo, certo? Exemplos, né, de células totipotentes: o zigoto até a mórula, tá? A mórula surge a partir do 3º dia aí de desenvolvimento do zigoto. A partir deste 3º dia, né, a partir do 4º, 5º dia, essas células-tronco, elas são chamadas de embrionárias ou pluripotentes, tá? Então, as células-tronco embrionárias, elas são encontradas após a divisão, após a clivagem da mórula, dando origem ao blastócito, um embrião com 5 ou 6 dias de vida, composto aí por aproximadamente 200 células. Tá? Então, onde está aqui a célula-tronco embrionária? Ela surge através aí da clivagem, do desenvolvimento aí da mórula, a partir do 4º, 5º dia. Certos? Muito bem. A única diferença em relação aí às células-tronco totipotentes, que podem gerar um organismo como um todo, as células-tronco embrionárias, elas geram apenas células do tecido embrionário, ou seja, elas vão formar aí todos os nossos tipos de células. Elas só não conseguem formar aí a placenta, tá? Então, essas células-tronco embrionárias ou pluripotentes vão gerar aí apenas células
do tecido embrionário, as células especializadas, né, como já falamos, neurônios, células cardíacas, células sanguíneas, hepatócitos, tá? Ou as células musculares, lisa, esquelética. Então, o principal exemplo aí de células tronco embrionárias ou pluripotentes é o blastócito. Certos? O que mais? Ele surge da clivagem, do desenvolvimento da mórula, a partir do 4º a 5º dia de desenvolvimento aí do zigoto. Para fins clínicos e de pesquisa, as células tronco embrionárias, elas são obtidas de embriões que se desenvolveram de óvulos fertilizados in vitro, tá? Logo, né, ou seja, para obter células tronco embrionárias significa destruir um embrião, destruir uma vida, tá? Então, sempre em que ocorre aí a manipulação de células tronco embrionárias, é preciso que haja uma legislação específica para essa finalidade e é preciso, né, que os pesquisadores também atuam dentro de um forte princípio ético. E agora também vamos falar das células tronco multipotentes ou adultas, né? De acordo com o nosso esqueminha aqui, elas surgem, né? Estão presentes no organismo a partir da 4ª semana de desenvolvimento aí do embrião, né? Do nosso zigoto, e ficam e perduram por toda a vida, tá? Estando presente ao nascimento, né? Através aí do cordão umbilical, a própria placenta, e também pode ser encontrada aí na vida adulta, principalmente na medula óssea. Muito bem, gente. Então, as células tronco multipotentes, elas têm uma capacidade de gerar um número limitado de células especializadas, tá? Elas têm a capacidade de diferenciação apenas nas células as quais foram especializadas. Ou seja, por exemplo, se você tem um meio de cultura com hepatócitos, a única célula que vai ser gerada desse meio de cultura são os hepatócitos. O mesmo vale para células musculares lisas, tá? As células da medula óssea vão gerar apenas as células que vão compor aí o tecido sanguíneo, certos? Então, elas vão gerar apenas células do seu tecido de origem. Essas células tronco multipotentes, elas são responsáveis pela constante renovação celular que ocorre nos nossos órgãos, tá? São células indiferenciadas encontradas em tecidos diferenciados, né? Quais tecidos? Na fase adulta, principalmente na nossa medula óssea, tá? Cordão umbilical, placenta, além de intestino, pele, musculatura lisa. Certos? Muito bem. A partir de 2007, né, através da técnica, através da engenharia genética, foi obtida aí um outro tipo de célula-tronco, chamada aí de células-tronco humanas induzidas, tá? Então, são células modificadas geneticamente, tá? Aqui eu coloquei um exemplo. Nesse exemplo, né, como que surgem essas células? Então, por exemplo, foi pego aqui uma célula da pele, uma célula epitelial, é uma célula comum, tá? Com pouca capacidade de gerar aí tecidos, células especializadas. Essa célula epitelial, ela foi inserido nessas células genes, tá? Através aí do uso de vetores virais.
essas células receberam, né, estes genes, né, foram inseridos genes nestas células. Essas células incorporaram estes genes e se tornaram uma célula modificada. Essa célula modificada apresenta agora características de células embrionárias, células tronco embrionárias, ou seja, células capazes de gerar aí células tronco, né, embrionárias, capazes de gerar células especializadas, tá? Futuramente, né, esse tipo de célula tronco, essas células tronco humano induzidas, elas no futuro elas podem vir aí a ser utilizadas em substituição às células tronco embrionárias. Certos? O que mais, gente, que nós temos aqui? Vamos falar um pouco, né, da utilização das células tronco. Elas podem ser utilizadas, né, para pesquisas de base, né, ou seja, para a compreensão dos processos que levam à diferenciação celular e, consequentemente, o crescimento do corpo, né? Qual que é o estímulo que essas células devem receber para iniciar esse processo de divisão celular ou de diferenciação, tá? Então, para isso, né, precisa ser feito pesquisas de base nesse sentido. E as células tronco, elas podem ser utilizadas aí para fins terapêuticos, ou seja, uma terapia celular com células tronco. E a terapia celular com células tronco refere-se à troca de células danificadas por células novas saudáveis, que são aí as células tronco. Tá? O que aconteceria nesse processo? As células tronco iriam atuar nesses órgãos lesionados, restaurando estes órgãos. Tá? E, em teoria, qualquer doença em que houver aí uma degeneração de tecidos poderá ser tratada aí através da terapia celular com células tronco. Tá? Como, por exemplo, doenças cardíacas. Então, as células tronco poderiam ser utilizadas na reposição de tecido muscular danificado, até mesmo crescimento dos vasos. Doenças renais. As células tronco poderiam ser utilizadas para reposição aí de néfrons que foram danificados. Doenças hepáticas. As células tronco poderiam ser utilizadas para reposição aí de hepatócitos. Doenças pulmonares, para reposição de alvéolos. Assim como, por exemplo, também a doença de Parkinson. As células tronco poderiam ser aí utilizadas para reposição de células nervosas produtoras de dopamina. Para o diabetes tipo 1, o uso de células tronco, né, para reposição de células beta-pancreáticas que foram danificadas. Tá? Danos na medula espinhal, as células tronco poderiam ser utilizadas na reposição dessas células nervosas que foram danificadas. Osteoporose, né? Células tronco utilizadas para reposição de osteoblastos. Tá? Assim também como cegueira, para reposição de células da retina e até mesmo aí para distrofia muscular, em que as células tronco poderiam ser utilizadas, né, para reposição de tecido muscular esquelético que foi perdido. Tá? E até mesmo para o câncer. As células tronco podem ser utilizadas para reconstrução de tecidos e até mesmo um melhor entendimento do processo de divisão celular. Certos? Então, tudo isso, né, ainda está em fase de testes, né? Mesmo com os resultados testes sendo positivos, as aplicações de células-tronco para tratar as doenças ainda estão em estágio bem inicial. Tá? Ainda é preciso utilizar métodos rigorosos de pesquisa e testes para garantir segurança e eficácia desse procedimento a longo prazo. Muito bem, gente. Então, vamos falar um pouco de legislação. Como eu falei, né, para qualquer aí país, né,
tem cientistas que lidam com a manipulação aí das células-tronco, essas pesquisas, né, devem ser aí, obedecer legislações vigentes. Tá? Então, o artigo 5 da Lei da Biossegurança libera no país a pesquisa com células-tronco de embriões humanos, obtidos por fertilização in vitro e que atenda às seguintes condições: sejam embriões enviáveis ou que sejam embriões congelados há mais de 3 anos. Em ambos os casos, é necessário o consentimento dos genitores para esse tipo de pesquisa. Tá? E ainda, né, todos os projetos relacionados aí com as células tronco devem passar pelo Comitê de Ética em Pesquisa. No entanto, né, a maioria dos países permitem a pesquisa com embriões humanos sem as restrições exigidas pelo Brasil. Tá? Questões éticas relacionadas com células-tronco embrionárias. Então, a utilização de células-tronco de embriões humanos ainda é muito discutida, pois envolve a destruição do embrião, causando controvérsia nos meios científicos, nos meios científico, religioso, filosófico e até jurídico, com as seguintes questões, né? Muito bem, gente. O embrião é uma vida? O que vocês acham? Outra questão, né? Nas clínicas de fertilização, é ético deixar que embriões não implantados no útero ou embriões de má qualidade tenham como destino o lixo? O que vocês acham? Ou é ético deixar um paciente afetado por uma doença letal morrer para preservar um embrião cujo destino é o lixo? O que vocês acham? Tá? Enfim, gente. Então, todas essas questões aí devem ser aí respondidas ou chegarem aí a um denominador comum, tá? O fato é que com o avanço das pesquisas, muitas doenças poderão ser tratadas com o uso das células-tronco, garantindo um futuro bastante promissor. Certos? Muito bem, gente. Então, as questões lá no portal do aluno, em atividades online, por favor, façam. Boa noite.